Paz de Deus a todos, queridos irmãos, irmãs, todos aqueles que são inscritos e não inscritos no canal Reflexões por Michael Oliveira. No final desse vídeo eu vou deixar alguns pequenos vídeos para que vocês possam assistir, para que vocês possam entender sobre esse conteúdo. Tá? E já de início eu vou pedir para aquele que não é inscrito no canal que possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário para ajudar no crescimento do canal. Vamos lá. Então, nós sabemos que na Bíblia está escrito que Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões estavam ali prontos para atacá-lo. A reflexão que eu quero colocar a vocês é o seguinte. Você já imaginou se um dia você cometesse um pequeno erro, um pequeno deslize, e você fosse para um quartinho para ser julgado por essas pessoas que estão na capa desse vídeo? Bom, só relatando, essas pessoas que estão na capa do vídeo, em sua grande maioria, não são todas, mas em sua grande maioria, estão em operações da Lava Jato. Outros são julgadores em cima do púlpito, chamam de crítico, chamam de apóstata da fé, expulsam pessoas da igreja. Tem um, inclusive, vocês podem até observar na capa lá, volta lá no início lá que você vai ver. Tem um, inclusive, que está até de tornozeleira eletrônica. E está em cima do púlpito. Está fazendo oração em culto online. Está recebendo um tapinha nas costas. Tá? Então, o que eu quero deixar de reflexão para vocês aqui é o seguinte. Será que nos tempos atuais, se você entrasse nessa cova dos leões, e se os leões fossem soltos, os leões dessa capa aí, fossem soltos, será que você sairia com vida? Eu falo com vida ideológica, tá? Eu falo com vida ideológica, com base ideológica. Porque tem muitos que infelizmente entram num quartinho com pessoas similares a essas pessoas aí, que não tem misericórdia de ninguém, porque essas pessoas não têm misericórdia de ninguém. São pessoas que desviam, inclusive desviam conduta, né? Inclusive nós temos aí, vocês vão ver nos vídeos, que eu vou deixar no final aí, vários repórteres corroborando com a informação de desvio de conduta de uma pessoa normal. Porque o que esses cometem não é uma normalidade. Não chega a ser uma normalidade. Então, eu conheço várias pessoas que já entraram dentro de um quartinho para ser julgado uma causa e saiu de lá depressivo. Eu já presenciei situações de pessoas que queriam até se matar. E a gente teve que ajudar, com conversa, com diálogo, fazer visita constantemente. Por quê? Porque foi julgado, foi falado que eles não tinham mais salvação. Não tinha mais vida eterna. E o intuito do meu canal é combater isso. É combater esse tipo de heresia. É esse tipo de conduta. Esse tipo de discriminação. Então esses têm cargo, têm ministério, podem até subir no púlpito com tornozeleira eletrônica. Mas o pobre, ele é enxutado da igreja. E olha que ele constrói, ele limpa, ele pinta a igreja, a irmã cozinha. Vai lá no Brás, na parte de trás da administração, para você ver como é que é o Brás. Pega uma igrejinha aqui do bairro aqui, e você vai ver a igrejinha. Quando você chegar lá no Brás, você vai tomar um susto. Mas quando você chegar no Brás, não vai na igreja, vai na administração, para você ver que nem você pode entrar lá. Porque lá você precisa entrar colocando digital, com catraca, tem uma catraca lá, segurança armado. Lá tem apartamento. Tem apartamentos lá dentro, tem cozinha industrial. Lá só entra quem é credenciado. Você que não é credenciado, você não pode entrar. Primeiro que você precisa passar por uma catraca lá. E quem mora nesses apartamentos? Quem vive nesses apartamentos? Quem vive nesses apartamentos simplesmente são pessoas do clero. Ah, mas nós estamos ajudando essas pessoas, estão ajudando? Por que não ajuda um pobre do bairro também? Por que não pega uma pessoa aqui pobrezinha do bairro que passou por uma enchente, por uma inundação, teve a casa destruída, mora num barraco?
Fui fazer uma visita uma vez num país, foi no Paraguai. Fomos do Paraguai, chegamos lá no Paraguai, que nós fomos na província, numa das províncias na Argentina, de Puerto Iguaçu, em Poçadas. Mas antes a gente passou no Paraguai e nós oramos dentro de uma casa onde o teto era uma lona. O teto era uma lona. O chão era simplesmente terrão batido. E nós oramos a Deus daquela casa. Tinha até um menino. Um menino contou uma obra para mim. Ele falou assim que uma serpente apareceu e ele começou a dar glória. Começou a dar glória a Deus e a serpente ela se queimou na hora. E isso o menininho me contou. Uma simplicidade. E infelizmente o Brás, a congregação do Brás e esses homens, eles tiraram a simplicidade de um menino. Então eu vou deixar no final desse vídeo aqui, eu vou deixar algumas fatias de alguns vídeos para vocês que gostam de me questionar aqui nos comentários. Vocês entram aqui e falam assim, prova para mim que isso acontece. Então tá aqui, eu vou deixar a prova aqui para vocês. Agora vocês vão questionar o seu ancião no Brás. Vocês que não gostam de pesquisar, não gostam de estudar, não gostam de buscar informação, não gostam de ler um livro, porque o seu ancião, ele fala que você não, que estudo, a letra ela mata. Eu já vi ancião falando que não era para poder voltar a estudar, que senão você ia se perder, você ia pecar dentro da faculdade. Então, quanto menos informação você tiver, mais você vai estar agarrado na orla do ancião. Você não vai poder combatê-lo. Você não vai poder analisar a palavra que sai da boca dele, porque você não estudou, você não analisou antes, você não soube pesar os espíritos. Você acha que pesar os espíritos é simplesmente você não sair o ancião não saiu de trás da tribuna, ele não bateu, não pulou, não sapateou, ele seguiu a regra do ancião do Brás. Então aquele espírito ali é de Deus. Não. O espírito ele confessa Jesus. A pregação, ela é Jesus. O próprio Jesus que fala lá em cima é o próprio Jesus que abranda o teu coração aqui embaixo. Então fica essa reflexão, então tá aqui os vídeos para vocês. Repassem esse conteúdo para quem vocês puderem. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa chegar em todas as pessoas que possam assistir esse conteúdo, para vocês entenderem que a congregação cristã no Brasil, ela está passando por um momento muito difícil. E na verdade, esse momento que a congregação cristã no Brasil está passando, sempre aconteceu, mas sempre foi encoberto. Agora, com a internet, as coisas vão começar a aparecer e muito. E vocês, anciãos, vocês não têm como segurar isso. Vocês não têm como segurar. Vocês são os leões. Vocês estão rugindo, aguardando um Daniel cair lá na cova. Mas o mesmo Daniel que ele entra na cova é o mesmo Daniel que sai vivo da cova também. Tá certo? Então assim, fica de reflexão para todos os queridos irmãos que estão me escutando. Gente, pesquisem, estudem, analisem, peguem a Bíblia, leiam os evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia o que Jesus falou, leia o que Jesus falou, analise se bate com aquilo que o ancião falou. O ancião falou que você não pode, por exemplo, você não pode, por exemplo, ter um contato, uma conversa, um diálogo com pessoas que eles chamam de criatura. Mas Jesus apareceu para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele falou com a samaritana. E quantos outros pecadores, o próprio Nicodemos, ele conversou, foi lá na casa dele de madrugada e conversou. E converteu ele por intermédio da palavra que entrou na consciência dele. E o ladrão que estava na cruz. Então eu não posso andar com quem eu quero, falar com quem eu quero, do jeito que eu quero, da forma com que eu quero. Eu não posso ser livre. Eu só posso ser livre dentro da igreja. Isso é uma falsa liberdade. Vocês falam que o cristão dentro da tua igreja, ele é livre, mas ele não é livre. Ele só tem liberdade só para orar, testemunhar, só orar e testemunhar e chamar hino. Mas isso não é liberdade.
como eu escutei da boca de um cooperador aqui da minha comum. Eu escutei. Para vir aqui para poder fazer limpeza nessa igreja precisa ter bom testemunho. Como assim? As mulheres que serviram Jesus, elas tinham bom testemunho? Jesus ele foi lá e perdoou. Como é que você obtém o perdão e a misericórdia de Deus? Através do amor. Abre as portas do amor, que aí você vai ver. Aí você vai ver a transformação na vida das pessoas. O amor ele transforma. O amor ele purifica. E infelizmente, o que se vê dentro da congregação cristã no Brasil é um grupo seleto de pessoas. Esse grupo seleto de pessoas se ajudam entre si, mas na sua grande maioria ajuda quem é do clero, quem fala a língua deles, quem é da tribo deles. Agora, as outras pessoas que não falam, ou que não se aparecem, ou que são anônimas, ou que são pessoas esquecidas, não profetizam, não oram, não testemunham, não chamam um hino, essas pessoas elas são esquecidas. Quantos velhinhos na pandemia que ficaram sem visita? Quantas pessoas deficientes que ficaram sem visita nessa pandemia? E esses anciãos eles foram no Paraná, eles foram na Itália, eles foram na China, eles foram em tudo quanto é lugar para poder atender culto e fazer visita na casa de rico. E você ficou dando coleta, para eles seguraram 12 milhões no ano passado. Pergunta para eles, aonde é que foi parar os 12 milhões? Eu sei, mas pergunta para eles onde é que foi parar os 12 milhões. Deus abençoe a cada um. Assista os vídeos que eu vou deixar após esse primeiro vídeo. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. O empresário Walter Faria, proprietário do grupo Petrópolis, foi denunciado hoje pela primeira vez da Lava Jato. Além de Faria, a força-tarefa da operação no Paraná denunciou o sobrinho dele, Vanuê Antônio da Silva Faria e Nelson de Oliveira. Os três são acusados por 12 crimes de lavagem de dinheiro. Eles teriam ajudado a Odebrecht, o estaleiro coreano Samsung e outros envolvidos a encobrir propina que foi paga em troca de contratos de construção de navios sonda entre 2006 e 2008. O negócio custou à época 586 milhões de dólares para a Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, Faria e os outros dois acusados teriam contas secretas da Suíça, mais de 3 milhões e 600 mil dólares. Walter Faria está preso desde 5 de agosto, quando se entregou à Polícia Federal do Paraná para cumprir ordem de prisão preventiva em outra investigação da Lava Jato. Nesse caso, o Ministério Público também acusa o empresário de participação em esquema de lavagem de dinheiro para a Odebrecht. Walter está com os bens bloqueados no valor de até 1 bilhão e 300 milhões de reais. O dono do grupo Petrópolis se entregou hoje na sede da Polícia Federal em Curitiba. Walter Faria é acusado na Operação Lava Jato de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamentos de propina. Walter Faria estava foragido desde o dia 31 de julho, quando teve um mandado de prisão preventiva expedido. Ele foi alvo da Lava Jato na Operação Rock City. Segundo o Ministério Público Federal, Faria e outros executivos do Grupo Petrópolis lavaram 329 milhões de reais em contas bancárias fora do país. Eles teriam auxiliado a Odebrecht a pagar propina, trocando reais no Brasil por dólares em contas no exterior. Entre 2008 e 2014, o esquema de lavagem de dinheiro teria envolvido cerca de 208 milhões de reais em pagamentos em dinheiro e ao menos 121 milhões de reais em doações eleitorais. Ainda de acordo com as investigações, a Odebrecht oferecia vantagens em contrapartida, como a realização de obras subfaturadas. Segundo os procuradores, Walter Faria tinha pelo menos 38 offshores e usou a lei de repatriação de divisas para, em 2017, trazer de volta ao Brasil uma cifra bilionária de origem ilegal. O Grupo Petrópolis fabrica energéticos e cervejas. A principal delas é a Itaipava. A empresa tem 7 fábricas em 5 estados. Agora vamos ao vivo ao Rio de Janeiro para conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações sobre a prisão de Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Depois de se entregar, Walter Faria prestou
Um rápido depoimento em Curitiba. O empresário disse que já prestou 12 declarações à Polícia Federal em São Paulo e Brasília e ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Ele também se comprometeu a juntar as cópias desses depoimentos. Walter Faria afirmou que foi preso na Operação Cevada em 2005, mas que não foi denunciado na ocasião e declarou que responde a processos na Justiça Federal de Santos e na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. O advogado do empresário, Paulo Campos, disse em nota que Walter se apresentou no intuito de esclarecer os fatos, reiterando os diversos depoimentos dados anteriormente às autoridades competentes. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. O senhor Faria está enrolado até a medula. Além de ter sido cúmplice dos crimes da Odebrecht, repatriou dinheiro sujo, alegando ter chegado às suas mãos de maneira lícita. Uma tremenda mentira. O federal ainda tenta localizar o presidente do grupo Petrópolis, Walter Faria. Ele foi um dos alvos da Lava Jato hoje, na ação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e o pagamento de propinas envolvendo o grupo Odebrecht. A Polícia Federal foi às ruas para cumprir 6 mandados de prisão e outros 33 de busca e apreensão em 15 cidades de 5 estados. 3 pessoas foram presas. Na casa de uma delas, os policiais encontraram R$240 mil em dinheiro. 3 alvos de prisão não foram encontrados. Um deles é o empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, apontado como um operador de propina. Na decisão que autorizou a operação, a juíza Gabriela Hart afirmou que há elementos que indicam que Walter Faria está envolvido a longa data em operações de lavagem de dinheiro em diversos países. E que, como coordenador da atuação dos demais investigados, ele teria condições de influenciar na colheita de provas. De acordo com as investigações, o Grupo Petrópolis, que fabrica cerveja e outras bebidas, era usado pela Odebrecht nos pagamentos de propina disfarçados de doações eleitorais. As investigações apontam que o Grupo Petrópolis agiu como um verdadeiro banco de propina da Odebrecht. De acordo com o Ministério Público Federal, em contrapartida, a Odebrecht investia no grupo, inclusive com ampliação de fábricas do Grupo Petrópolis. Esse foi um subterfúgio que a empreiteira encontrou para realizar doações de centenas de milhões de reais sem que isso restasse transparente para a sociedade. Ela não queria aparecer como fazendo essas doações, então ela se valeu dos CNPJs do Grupo Petrópolis para ficar oculta em suas próprias doações. Walter Faria, segundo os procuradores, teria intermediado repasses de mais de 3 milhões de dólares de propinas relacionados a contratos de navios-sonda com a Petrobras em 2006 e 2007 para favorecer políticos do MDB. Para a operação de hoje, os investigadores se basearam em provas obtidas a partir de acordos de delação premiada, documentos enviados ao Brasil por autoridades internacionais e quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados. A juíza Gabriela Hart disse ainda que a situação de Walter Faria se agravou pelo fato do empresário ter aderido ao programa de repatriação de ativos, quando o empresário declarou possuir mais de 1 bilhão em contas no exterior. Mas parte desse dinheiro, segundo o MPF, não tem comprovação de origem lícita. Essa tentativa de regularização de ativos do senhor Walter Faria correspondeu a quase 1% do montante total de todo o programa de repatriação de ativos realizado no Brasil. Então, no âmbito dos quais 25 mil pessoas tentaram regularizar os seus ativos. Então a gente está falando de uma pessoa responsável por cerca de quase 1% do programa. A assessoria do Grupo Petrópolis, que também responde por Walter Faria, informou que seus executivos já prestaram todos os esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos competentes e que continua à disposição das autoridades. A Odebrecht disse que colabora de forma permanente com as autoridades para esclarecer os fatos relatados por seus ex-executivos. Nós entramos em contato, mas ainda não recebemos resposta do MDB. E já estão na cadeia de Guarani do Oeste as 6 pessoas que foram presas na região de Jales durante a Operação Vagatomia, realizada pela Polícia Federal. Outras 13 pessoas devem passar ainda hoje por audiência de custódia. 3 continuam foragidas.
O alvo da operação é a Universidade Brasil de Fernandópolis. As investigações apontaram um esquema de venda de vagas para o curso de medicina por até R$120 mil. A universidade também estaria envolvida em fraudes para a concessão do FIES, o financiamento estudantil do governo federal, e do ProUni, um programa de bolsas para estudantes de baixa renda. A universidade ainda facilitaria a transferência de alunos que estudavam no exterior, principalmente Paraguai e Bolívia, evitando que eles passassem pelo Revalida. Entre os alunos que teriam sido beneficiados estão filhos de fazendeiros, políticos, servidores públicos e amigos dos donos da universidade. Documentos, equipamentos eletrônicos e dinheiro foram apreendidos. A fraude teria rendido ao grupo mais de R$500 mil. Pois é, o Ministério Público já solicitou a intervenção do MEC na universidade, já que os diretores e os donos foram presos durante a operação. Segundo a Polícia Federal, os alunos que compraram vagas devem ser desligados da instituição. Já os estudantes que conseguiram o financiamento estudantil de forma irregular devem perder o benefício. Estamos de volta e olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Vagatomia. A primeira fase foi em setembro do ano passado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal receberam diversas denúncias e informações sobre fraudes no FIES, além da comercialização de vagas no curso de medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, e também fraudes relacionadas ao exame Revalida, destinado a avaliar o conhecimento dos alunos que estudam ou estudaram medicina no exterior. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo com a gente e tem todas as informações dessa nova fase. Bom dia, Melissa. Olá, André, um bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, os policiais federais cumpriram hoje 3 mandados de busca e apreensão, todos na capital paulista. Um deles na sede da universidade e os outros 2 na casa e no escritório do atual reitor. Os mandados, André, foram expedidos pela Justiça Federal de Jales, onde então o caso está sendo apurado. Segundo a Polícia Federal, depois que o antigo reitor foi afastado durante a primeira fase da operação, o advogado que defendia alguns dos investigados foi nomeado como reitor do grupo educacional. Ainda de acordo com a PF, Adib Abdumi começou, assim que assumiu o cargo, a fazer ofensas e ameaças a colaboradores das investigações, testemunhas e autoridades públicas responsáveis pela apuração dos crimes cometidos pela organização criminosa. Ele foi afastado do cargo de reitor por determinação da Justiça e todo o material apreendido vai ser encaminhado para a sede da Polícia Federal de Jales. A Justiça determinou ainda que o investigado cumpra uma série de medidas cautelares. Caso as denúncias sejam confirmadas, ele pode responder por obstrução de investigação e coação no curso do processo. Nós tentamos entrar em contato com os envolvidos, não é tanto com a universidade quanto com o atual reitor, que agora foi afastado, mas não tivemos retorno até o momento. Andréa. Ok, Melissa. Então, obrigada pelas informações que temos até agora, né?